Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Esse programa que todas as semanas estuda um pouquinho mais a respeito de personagens da Palavra de Deus. Esta é a terceira e última semana que estamos estudando sobre Daniel, um homem amado pelo céu. No primeiro programa, sobre Daniel, vimos o capítulo 1, como que ele foi parar cativo em Babilônia. Semana passada, estudamos o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor com aquela estátua de metais. E hoje, no terceiro e último programa da série de Daniel, vamos estudar sobre Daniel na cova dos leões. Por isso, pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de aprendizado, onde vamos extrair lições para nós dos personagens que já viveram nessa terra e a Bíblia registrou suas histórias. Antes, porém, de começarmos o estudo, um abraço carinhoso para Joel Rampazzo, aqui de São Paulo, Lucas Rodrigues, de Feira de Santana, José Alain, de Gravatá, lá no Pernambuco, Ednei Nery, de São Caetano do Sul, Reginaldo Honório, de São Paulo, Josenilda, lá de Rondonópolis, Mato Grosso, Carlinhos Silva, de Iturama, Minas Gerais, Maria José, de Feira de Santana, na Bahia, Ana Kelly, de Penha de França, aqui em São Paulo, e Luciana Ferreira, lá de Salvador, na Bahia. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão sintonizados com o programa Escola Bíblica. E para você também, que eu não li o nome, mas que está aí conectado com a gente nesse momento de aprendizado da Bíblia Sagrada. Você sabe que nós aqui da Novo Tempo temos um compromisso, né? É ensinar a palavra de Deus para todos aqueles que desejam aprender. E é por isso que nós não só temos os programas, como também nós temos aqui lindos cursos bíblicos que você pode solicitar para nós. Eu queria apresentar para você duas novidades. A primeira é esta aqui, do pastor Gilson Brito, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. São 15 temas gravados pelo pastor Gilson Brito, que falam a respeito dos ensinos de Paulo. Esse DVD pode ser seu, basta você pedir para a gente. E o outro é o lançamento do pastor Ivan Saraiva, O Convite. Esse DVD aqui foi preparado com muito carinho para você e sua família, O Convite. Você pode solicitar para nós também através do nosso telefone, aqui da Escola Bíblica, 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 12981001615. E diga assim, eu quero o DVD ou do Ivan Saraiva ou o DVD do pastor Gilson Brito. E nós vamos mandar para você com muito carinho. Lembrando que você não paga nada por isso. Isso aqui são presentes da Novo Tempo para você. Sabe por que a gente pode presentear assim, com esses estudos da Palavra de Deus? É porque nós temos um grupo que nos apoia de forma incondicional, os Anjos da Esperança. E muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. E se você não é ainda, você pode se tornar um. Basta ligar para nós aqui na Novo Tempo. Nosso telefone dos Anjos, 0 Operadora 12 21 27 30 30. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ligue, torne-se um anjo e continue abençoando a Novo Tempo com suas doações para que nós possamos continuar apresentando aqui a mensagem que leva a esperança a todos os corações. Eu queria convidar você para nós então olharmos hoje para o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. E a história que hoje vamos recapitular, Daniel na cova dos leões. Este é o terceiro programa a respeito de Daniel, o amado de Deus. Essa expressão é tirada de Daniel capítulo 10, versos 11, verso 19, onde o anjo diz claramente para Daniel, Daniel, você é um homem muito amado pelo céu. E hoje, na terceira parte, Daniel na cova dos leões. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu queria convidar você para nós orarmos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ore comigo. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.
Vamos fazer uma breve recapitulação. Semana passada nós estudamos o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, não se lembrava o que havia sonhado, ameaçou matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel. Daniel então veio, disse que desse o rei tempo a ele, que ele faria saber o que era o sonho. Daniel então interpretou o sonho e nós vimos então que o rei havia sonhado com uma estátua, com cabeças de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E esta estátua representaria os impérios que teriam lugar nesse planeta até que Deus estabelecesse o seu reino na volta de Cristo. Então, a cabeça representava a Babilônia, o peito e braços a Medopérsia, o quadril de bronze a Grécia, as pernas de ferro Roma e os pés entre barro e ferro representariam a divisão do Império Romano pelas 10 tribos bárbaras e o estabelecimento da moderna Europa. Daniel revelou isso tudo para Nabucodonosor e ficou bem claro para o rei que um dia o seu reino passaria e que finalmente Deus estabeleceria o seu reino quando chegássemos aos pés de ferro e aos pés de barro. Daniel acompanhou todo o reinado da Babilônia e Daniel testemunhou a queda de Babilônia para o grande imperador Ciro, para o grande general Ciro, no dia 13 de outubro de 539, como nos revela o cilindro de Ciro, esse achado da arqueologia e que se encontra hoje no Museu Britânico em Londres. E quando então chegamos ao reinado Medo-Persa, Daniel estava aí, com quase 90 anos. E o que acontece então nesse momento? Olha o que diz o capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir o reino a 120, sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Quem é esse Dario aqui? Era tio de Ciro, porque o Império Medo se uniu ao persa, Dario se uniu a Ciro, e foi nesta união que eles derrotaram a Babilônia. E quando a Medopérsia começa a reinar, quem primeiro se assenta no trono não é Ciro, é Dario. E esse Dario estabelece 120 satrapias e sobre elas 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Só que o rei queria colocar esse Daniel acima de todos, inclusive dos outros 2 presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Daniel era um homem tão fiel que mesmo agora um novo reino no poder, eles não abriram mão da assessoria, dos conselhos, do apoio de Daniel, que havia trabalhado com Nabucodonosor e os seus sucessores durante o período de domínio da Babilônia. Aqui você percebe então como que Daniel era uma pessoa diferenciada. Mesmo tendo apoiado um outro império a quem foi derrotado, a Medopérsia continua contando com os serviços de Daniel. E então o rei queria colocar Daniel acima de todos os outros presidentes. O que é que isso provocou no coração deles? Ciúme, inveja e ódio. E então eles começaram a tramar alguma coisa para culpar a Daniel. Olha o que diz o verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Daniel era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Interessante. Daniel era um estadista em Babilônia e agora na Medopérsia. Abriram a CPI sobre Daniel. Investigaram tudo, suas contas bancárias, seus relatórios, suas viagens, tudo. E não acharam nada. Por quê? Porque Daniel era fiel. Sem ter o que fazer, eles então apelaram para a religião de Daniel.
Eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus e eles até concluíram: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E eles sabiam que Daniel servia ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra. Sabiam também que Daniel era um homem de oração. O haviam visto orar várias vezes. Então tiveram uma ideia. Foram até o rei e incentivaram o rei a baixar um novo decreto. Que decreto era esse? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Interessante, né? Olha que mentira eles contaram. Todos os presidentes do reino, todos os sátrapas concordam que você assine um decreto. Todos? Daniel nem sabia disso. Por quê? Porque Daniel era uma vítima. Eles queriam acusar Daniel de alguma coisa, então tiveram uma ideia. Vamos levar uma proposta para o rei. Num período de 30 dias, ninguém poderá fazer oração, ninguém poderá se dirigir a qualquer Deus, a qualquer pessoa, a fazer qualquer pedido, senão a ti, ó rei. Porque o Senhor é acima de todos os deuses. Eles trabalharam com o ego do rei Dario. Olha, rei, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está acima de todas as outras posições que pode haver. Então, baixe um decreto, que pelo menos por 30 dias todos reconheçam isso e ninguém busque outro Deus senão ao Senhor. O rei achou aquilo bonito e assinou o decreto. E a lei dos medos e dos persas é uma lei que não pode ser mudado o decreto. Uma vez assinado, ele tem que se cumprir. E quando Daniel ficou sabendo desse decreto, que ele teria que, por ordem real, ficar 30 dias sem buscar o seu Deus, certamente ele não concordou com isso. E olha o que diz a palavra de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você prestou atenção aqui no verso da Bíblia? Como costumava fazer? Por que é que Daniel orava nesta janela voltada para Jerusalém? É porque os judeus acreditavam de que lá em Jerusalém, enquanto os sacrifícios aconteciam, enquanto havia os rituais do templo, todo judeu que estivesse longe de Jerusalém podia ser beneficiado por aqueles sacrifícios. Bom, isso foi assim pelo menos nos anos iniciais em que Daniel esteve em Babilônia, porque nesse momento aqui, do capítulo 6, já não existe mais um templo, ele já havia sido destruído. Mas Daniel mantinha esse hábito de orar com o rosto voltado para Jerusalém, porque ele almejava que um dia Deus os levasse de volta para lá. E de fato estava chegando esse dia, e era Ciro, quem acabava de derrotar a Babilônia, que faria isso. Era seu costume orar, e na hora certa Daniel foi lá para a janela orar, não se importando com as consequências que o decreto estipulava, ser lançado na cova dos leões. Interessante. Eu fico pensando nessa história e me pergunto, por que Daniel pelo menos não fechou a janela? Continuasse a orar, mas fechasse a janela. Ou por que então ele podia continuar a orar, mas fizesse isso em segredo e ninguém saberia? Mas sabe por que Daniel não fez isso? Porque esta atitude era ser intimidado. E qualquer coisa que ele fizesse para ser intimidado, qualquer coisa que ele fizesse para atestar que ele estava temeroso da sua fé, não coadunava, não concordava com o Deus que ele servia. É por isso que ele continuava orando com as janelas abertas para que todos pudessem ver.
para que todos soubessem que ele temia a um Deus e não tinha medo de mais ninguém. Isso foi um prato cheio para os seus acusadores. E o que aconteceu? Olha o que diz a palavra de Deus. Os presidentes e os sátrapas foram até o rei e disseram: ó rei, o senhor não assinou um decreto aí que ninguém podia orar num prazo de 30 dias a outro Deus senão a ti? Pois esse Daniel aí, que é dos cativos lá de Judá, ele não respeita as tuas leis e continua orando para o seu Deus. A Bíblia diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Você percebe o que aconteceu aqui? Nesse momento caiu a ficha e o rei Dario entendeu que ele fora enganado, ludibriado. O que eles queriam mesmo era acabar com Daniel. E quando o rei ouviu que Daniel estava orando, ele então trabalhou até o pôr do sol para tentar livrá-lo. Ele tentou ver se havia alguma forma na lei que pudesse cancelar o seu decreto. Mas os presidentes e sátrapas vieram e o lembraram: rei, a lei que você assinou não pode ser mudada, ela tem que se cumprir. E então o rei manda buscar a Daniel, a quem ele admirava, a quem era seu amigo, e diz: Daniel, eu vou ter que cumprir a lei, mas você serve ao Deus, que o Deus que você serve, que ele te livre. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Sabe o que diz a Bíblia, no capítulo 6 de Daniel? Que o rei Dario, naquela noite, não conseguiu dormir. Isso mesmo, passou a noite em claro, preocupado com seu amigo Daniel. Ele não dormiu a noite toda. E assim que o dia estava amanhecendo, ele correu até a cova dos leões para saber se o Deus de Daniel tinha livrado a ele ou não. Olhe comigo para o restante da história. Daniel foi lançado na cova dos leões e quando o rei chega lá para perguntar a respeito de Daniel, olha o que diz Daniel. O rei perguntou assim: Daniel, por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar você? E o rei esperava ouvir alguma coisa, ou se Daniel estava morto ou vivo. Então o rei, para sua alegria, ouviu a voz de Daniel que disse assim: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso mesmo. Sabe o que aconteceu, rei? Eu não pequei contra o meu Deus. Eu não pequei contra você. Então, meu Deus enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões. Isso mesmo. Eu fico imaginando a alegria que deve ter sentido Dario quando ele ouviu a voz de Daniel. E sabe o que aconteceu? O rei mandou rapidamente tirar Daniel da cova dos leões. Seu amigo estava salvo e seguro. E o que fez o rei agora? Mandou buscar os acusadores de Daniel. E mandou que eles fossem lançados na cova dos leões. Não apenas eles, as esposas e os filhos. E sabe o que diz a Bíblia? Que eles não haviam chegado ainda no fundo da cova quando os leões já avançaram sobre eles. Quebraram os seus ossos e todos foram mortos. Os leões estavam famintos,
mas diante do servo de Deus, nada puderam fazer. Por quê? Porque um poderoso anjo veio para livrar Daniel. Amigos, é isso que essa história quer ensinar para mim e para você. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, não há perigo que chegue à nossa vida. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele é o Deus que fecha a boca dos leões. Um dia na eternidade, eu e você, saberemos quantas vezes Deus nos livrou, de quantos acidentes, de quantos assaltos, de quanta violência. Só na eternidade nós saberemos quanto Deus nos livrou de todas essas coisas. Porque esse Deus pintado na Bíblia, em Daniel capítulo 6, é o mesmo Deus a quem servimos. Esse Deus tem o mesmo interesse em você que tinha em Daniel. Nada acontece na sua vida que Ele não saiba. Nenhuma prova você enfrenta que Ele não saiba. Mais que isso, quando Deus permite que a prova chegue na sua vida, Ele também manda junto com a prova o poder de vencê-la, o poder de salvamento, de libertação. Assim é o nosso Deus. E agora, nós temos no capítulo 6 um outro decreto. O primeiro condenava a cova dos leões quem não adorasse, quem não orasse, quem não buscasse apenas o rei. Mas agora o rei produz um novo decreto real, totalmente diferente. Então o rei Dario, diz o verso 25, escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Ah, meu amigo, sabe o que acontece quando Deus age em favor do seu povo? Quando o seu povo é fiel, o nome dele é glorificado. Agora você imagina um decreto do homem mais poderoso da terra, indo por todos os cantos do planeta dizendo: temam ao Deus de Daniel. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livra, Ele salva, porque Ele salvou Daniel do poder dos leões. E a história, que podia ter ficado restrita apenas àquela cova, se espalhou pelo vasto império medo-persa e, através da Bíblia, se espalhou pelo planeta como uma prova da fidelidade de Deus. É isso que nós aprendemos aqui nesse capítulo. Daniel era um homem muito amado pelos céus. E sabe por que ele era? Porque ele era um jovem, um adulto e um idoso fiel. Aqui Daniel já estava com quase 90 anos, mas a sua fidelidade era a mesma quando tinha 18 anos e foi levado cativo para a Babilônia como um escravo. Ao longo de nossas vidas, eu e você também passamos por momentos de prova. Em todas as fases da vida nós seremos testados e provados. Mas se nós formos fiéis ao Senhor, nós também seremos recompensados. O nome de Deus será louvado e um dia nós vamos nos encontrar com o jovem Daniel. Por que jovem? Porque quando encontrarmos Daniel, ele não terá mais os quase 90 anos que tinha quando essa história aconteceu ou quando ele morreu em Babilônia. Mas o anjo assegurou para Daniel, aqui no último capítulo do seu livro, sabe o que disse o anjo para Daniel? Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Assim termina o livro de Daniel,
com a segurança do anjo. Vai, Daniel, você vai descansar, você vai morrer. Mas no final dos tempos, quando aquela pedra atingir os pés da estátua e Deus estabelecer o seu reino, você será ressuscitado. E você vai receber a sua recompensa. E sabe qual é a recompensa de Daniel? 2. Primeira, ele vai ver que bênção foi seu livro para a humanidade e quantos se inspiraram em suas histórias. Segundo, ele vai receber das mãos do próprio Deus a vida eterna. Que privilégio, amigos! Um dia nós vamos nos encontrar com Daniel. E para isso, precisamos ser fiéis como ele foi. Para isso, precisamos orar como ele orava, pelo menos 3 vezes ao dia. Para isso, precisamos nos voltar para esse livro como Daniel costumava fazer. E que eu e você, imitando esse exemplo, estejamos prontos para o grande dia em que a pedra vai chegar e o reino de Deus será estabelecido. Vamos orar por isso? Pai, obrigado por essa linda história. Que nós possamos, como Daniel, permanecer firmes e leais ao Senhor, em tudo que temos aprendido em Tua Palavra. E naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar, que nós estejamos prontos para Te receber. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.